Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, do nosso recente curso de equações diferenciais ordinárias. Então, no vídeo de hoje nós vamos tratar de alguns problemas, vamos resolver alguns problemas físicos, que consiste em encontrar a função posição a partir do conhecimento da sua aceleração. E mais ainda, para nós determinarmos exatamente a função posição, nós vamos precisar de duas informações iniciais: a velocidade inicial e a posição inicial dos nossos objetos. Tá? Esses tipos de problemas, eles são chamados então de problemas de valores iniciais. Por quê? Porque tem informações a respeito do nosso problema, são dadas informações iniciais a respeito dos problemas, né? Então, como ele é um problema, como são problemas em que nós temos que determinar a função posição de uma partícula ou de certas partículas, então duas informações são importantes para que nós possamos fazer essa determinação. Saber a velocidade inicial e saber a posição inicial dessas partículas. Tá? Então, basicamente, esse é o objetivo do nosso vídeo. O primeiro exemplo que nós queremos resolver é o seguinte, né? Fala que uma partícula ela se move ao longo de uma reta, ela tem a aceleração dada por essa equação aqui, 6t mais 4. O t aqui, no caso, é o tempo, né? A velocidade inicial, ou seja, a velocidade no instante zero, ela é de menos 6 centímetros por segundo, e o deslocamento inicial, ou seja, o deslocamento inicial em relação ao, ao ponto de partida, né? Ou não é o ponto de partida, a partir do referencial é de 9 centímetros, né? E o nosso objetivo é encontrar a função posição. Então, o que basicamente está dizendo aqui? Que você tem uma partícula, tá? Você tem uma partícula, ela se move sobre uma reta. Então, basicamente, ela vai para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Você tem um referencial. Tá? Você põe um referencial nele e diz, ó, aqui, esse daqui é a posição zero da partícula. Então, sempre que ela passa por essa posição inicial aqui, esse referencial, ela está na posição zero. Se ela está à direita, o seu deslocamento é positivo. Se ela está à esquerda desse referencial, ela tem uma posição negativa. Tá? Então, por isso que o S0 aqui ele é de menos 9 centímetros, ou seja, no instante zero, a partícula está 9 centímetros à esquerda desse ponto referencial. Tá? A mesma coisa acontece com a velocidade. Quando ele está indo numa certa direção, a velocidade é positiva. Quando a partícula estiver voltando, ela tem a velocidade negativa. Tá? Então, essa é basicamente a situação que nós estamos trabalhando. Você fala assim, mas isso não existe, né, na vida real. Nenhuma partícula se move em cima de uma reta. Ah, é? Como é que você acha que funcionam os metrôs? Os metrôs não são partículas que vão e que voltam? Ah, mas eles não andam sempre em linha reta. Mas boa parte dos trechos eles andam sobre linha reta. Né? Então, se você sabe, por exemplo, como é que é o comportamento de uma partícula sobre uma linha reta, então você tem uma estimativa de como é que ela se comporta sobre uma linha que não é necessariamente reta. Só para você ter Então você tem noções do que é que acontece quando o seu movimento não é sobre uma linha reta, mas é sobre uma linha curva, digamos assim. Né? Muito bem. Como que se resolve esse problema? Bom, a primeira coisa que você observa é o seguinte: a derivada da velocidade é o que a gente chama de aceleração. E essa aceleração a gente tem, ela é dada por 6t mais 4. Muito bem. E como é que você determina a velocidade a partir. Desculpa, como que você determina então a velocidade a partir da sua derivada? Ou como que você determina uma função a partir da sua derivada? Se você integrar a derivada, lembra do teorema fundamental do cálculo? A integral da derivada de uma função é a própria função. Então, se você tem a derivada da velocidade, no momento em que você integrar a velocidade, no momento que você integrar a derivada da velocidade, você terá a própria velocidade. Né? Então, a velocidade ela é dada por essa integral. Essa integral é a integral de 6t mais 4. Qual é a integral de 6t mais 4?
Integral da soma, soma das integrais. Então, nós vamos integrar isso daqui primeiro. E aí nós vamos usar essa regrinha aqui. O 6 passa fora da integral. Integral de t é t quadrado sobre 2. A integral de 4 é 4t. Fazendo aqui a simplificação, claro, mais uma constante, né? Não esqueça dessa constante, tá? Então, agora sim, fazendo a simplificação, isso vai ficar 3t quadrado mais 4t mais a constante c. Agora, observe o seguinte. Lembra que foi dado para nós a velocidade inicial? Por que foi nos dada a velocidade inicial? Para que nós possamos saber quanto que vale essa constante c aqui, tá? Então, como, por um lado, a velocidade no instante zero, ela vale menos 6. Por outro lado, a velocidade no instante zero é igual a esta soma aqui, calculada em zero. Mas essa soma calculada em zero é o próprio c. Portanto, quem vai ser a nossa velocidade? 3t quadrado mais 4t menos 6. Porque o c, essa constante aqui, é menos 6. Então, você começa a observar a importância de você saber qual era a velocidade no instante zero. Porque se você sabe a velocidade no instante zero, você consegue calcular essa constante. Observe que, se nós mudarmos aqui o valor da velocidade no instante zero, essa constante que aparece aqui na integral, ela também vai mudar. Então, para cada velocidade inicial, para cada velocidade no instante zero, você tem uma outra constante associada a essa integral. Certo? Bom, então agora nós temos a velocidade. Tendo a velocidade, vamos nos recordar que velocidade é a derivada do deslocamento, né? Então, como é que nós vamos conseguir a função que nós estamos procurando, que é a função posição? Lembrando, velocidade é a derivada da função posição. Se você quer a função posição, integre a derivada. Então, nós vamos integre a velocidade, né? Integre a derivada da função posição. Então, se nós integrarmos essa função aqui, então nós vamos obter a função s de t. Qual que é a integral dessa soma? Integral disso, que vai ser 3, que multiplica t ao cubo sobre 3, mais a integral disso daqui, que é a 4t ao quadrado sobre 2, menos 6t, mais uma certa constante, que nós vamos chamar de constante d. Bom, simplificando aqui as coisas, você vai obter 3t ao cubo, mais 2t quadrado menos 6t, mais d. Para nós descobrirmos qual é o valor de d, nós precisamos de uma informação adicional. E nós temos uma informação adicional a respeito da nossa função posição. No instante zero, a posição da nossa partícula era de 9 centímetros do nosso ponto referencial, né? Então, o que nós temos? S de zero é 9, por um lado, e por outro lado, o S de zero é toda essa soma aqui calculada no zero. Mas essa soma calculada no zero é o próprio D. E, portanto, a nossa função posição ela é dada por esta função cúbica, por essa função polinomial cúbica que está em tela. Tá certo? E aí nós temos o que nós queríamos. Tá? Aqui você já começa a desconfiar o porquê que foi importante que nós tivéssemos duas informações adicionais a respeito do nosso problema, né? Nós precisamos da velocidade no instante zero e nós precisamos também da função posição no instante zero. Função posição não. Nós precisamos também da posição da partícula no instante zero. Tá? Por quê? Para que a gente pudesse calcular os valores das constantes que aparecem nas integrais. Tá certo? Então, como apareceram duas constantes, eram necessárias duas informações adicionais. Outro problema, né? Uma bola é arremessada verticalmente para cima, com uma velocidade inicial de 15 metros por segundo, a partir da borda de um penhasco, 140 metros acima do solo. Encontre a altura acima do solo, t segundos mais tarde. Despreze a resistência do ar. Então, basicamente, você está numa situação desse tipo aqui, ó. Você está no alto de um penhasco, e você joga para cima, sei lá, algum objeto. Né? Aqui está dizendo que é uma bola. Bola de chumbo, por exemplo, ou um material que tem grande densidade. Tá? Vamos dizer assim.
né? Então você joga esse objeto para cima, ele sobe verticalmente e ele cai de novo. Então ele vai até uma certa altura e depois ele começa a descer. Aqui fica o solo e aqui está o alto do penhasco, né? Então o penhasco fica a 140 metros do solo, né? Da base da montanha, lá, da base do seu penhasco. Beleza? Então aqui nós temos, ó, a posição do seu objeto no instante zero é 140 metros acima do solo. Então, o S de zero vale 140. Nós vamos tomar o solo como a posição zero, e nós vamos dizer que o movimento, como ele é vertical, nós vamos dizer que o sentido positivo da nossa trajetória é para cima. Então, o sentido positivo da posição é para cima. Tá? Então, esse é o nosso combinado aqui. Então, por isso que o S de zero ele vale 140, porque no instante zero o objeto estava a 140 metros do ponto de partida, do referencial, que é o ponto zero, e a velocidade inicial era de 15 metros por segundo. Então, aqui já está dizendo, né? Então, estamos considerando que o movimento é vertical e nós escolhemos o sentido positivo para cima. No instante t, a distância acima do solo é S de t. Nós vamos chamar de S de t a posição. A velocidade ela está decrescendo. Então, inicialmente, ela era de 10 metros por segundo, o objeto foi subindo, a gravidade, que é a única força que está agindo, já que a resistência do ar é desprezível, a gravidade é a única força que está agindo em direção para baixo sobre o objeto, então a velocidade ela vai decrescendo. Ela era de 15 metros por segundo, depois ela passou para 10 metros por segundo, depois para, sei lá, 5, uma hora ela zerou. A velocidade zerou e quando ela zera, o objeto começa a descer, começa a cair. Observe, se você quer calcular a velocidade média entre esta posição e essa, qual é a posição inicial? A posição inicial é essa daqui. A posição final é essa daqui. Você consegue observar que a posição final é menor do que a posição inicial? Já que nós estamos considerando que o sentido do movimento é positivo para cima. Então, essa posição final ela é menor do que a posição inicial. E para calcular a velocidade média, você faz ponto final menos o ponto inicial dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo é sempre positivo. Mas essa diferença de posição final e posição inicial, a diferença vai dar um número negativo. E por isso as velocidades elas começam a ser negativas no momento em que a bola está caindo, que seu objeto está caindo. Bom, a aceleração, como nós estamos escolhendo que o sentido positivo é para cima, a aceleração ela deve ser negativa. Né? A bola, a pedra, o objeto está subindo, a gravidade está agindo no sentido contrário, está agindo no sentido negativo. Tá? E como a gravidade vai ser a única força que está agindo, porque nós estamos desprezando a resistência do ar, então nós temos que a derivada da velocidade é menos 9,8, que é a gravidade. Tá? Se você integrar esta função aqui, você vai obter a velocidade. Integrando a derivada da velocidade, você tem a velocidade. Ora, a derivada de menos 9,8 é 9,8t mais uma constante c. Como a sua velocidade inicial era de 15, então você tem o seguinte, por um lado, v de 0 é 15, e por outro lado, v de 0 é 9,8 vezes 0 mais c, e isso dá c. Então, a constante aqui da integral é 15, e portanto, a velocidade do seu objeto é de menos 9,8t mais 15. Como a velocidade que você acabou de calcular é a derivada da função posição, então se você integrar novamente isso daqui, você vai obter a função posição. Então, integrando a derivada, você tem a função. Integrando isso daqui, você obtém esta função, onde o d é uma constante. Simplificando, menos 4,9t ao quadrado, mais 15t mais d. Lembra, no instante zero, quando o objeto foi lançado, ele estava a 140 metros acima do referencial, acima do solo. Por isso que o S de 0 é 140.
Então, por um lado, a S de 0 é 140, por outro lado, para você calcular a S de 0, você substitui o T por 0 aqui, calcula e acha que o D é 140. E, portanto, a sua função posição ela é dada por essa função quadrática aqui. Certo? É claro que essa expressão aqui ela é válida até que o seu objeto atinja o solo. Né? Então, depois que o objeto atinge o solo, ele não satisfaz mais essa equação quadrática aqui. E por fim, o último exemplo, ele fala o seguinte: uma caixa ele é abandonada a partir do repouso em um helicóptero que está a 500 metros acima do chão. Determine a função posição do objeto para cada instante de tempo. Então está aqui o seu helicóptero, ele está a 500 metros do chão. O chão, nós vamos de novo dizer que ele é o nosso referencial, então ele é o nosso ponto zero. E o objeto ele está aqui paradinho no helicóptero e de repente alguém solta as mãos e ele cai. E a gente quer descobrir qual é a função posição. De novo, o movimento ele é vertical, do mesmo jeito que no exemplo anterior, e nós de novo vamos escolher o sentido positivo para cima. S de t vai ser a distância do objeto até o solo, no instante t, e V de t vai ser a velocidade que novamente está decrescendo. A velocidade está decrescendo de novo, né? Sempre porque a posição final do seu objeto, a posição final, é menor do que a posição inicial. Então, final menos inicial, isso vai tirar um número negativo, a velocidade ela vai ser negativa. A aceleração ela também vai ser negativa, né? Porque é só a gravidade que está agindo sobre o objeto. Então, a aceleração, que é a derivada da velocidade, é menos 9,8. Integra de novo, acha isso daqui como velocidade. E para nós determinarmos a constante c, nós vamos utilizar que a velocidade inicial é zero. Por quê? Porque o objeto ele não foi arremessado, não teve velocidade inicial, ele foi largado a partir do repouso. Né? Tá aqui, ó. O objeto ele é abandonado a partir do repouso. Então a velocidade inicial é zero. Ou seja, V de 0 é zero, e por outro lado, se você trocar t por zero aqui, vai te dar c. Então a constante c é zero, e essa daqui então acaba sendo a função que descreve a velocidade do objeto. Uma vez que a velocidade é a derivada da função posição, você integra a função, essa velocidade, integra ela, acha a função posição que vai te dar isso daqui. Menos 9,4 t ao quadrado mais d. O S de 0 é 500. Por que o S de 0 é 500? Porque quando o objeto foi abandonado, ele estava no helicóptero a 500 metros do chão. E o chão é o nosso referencial. É a nossa posição zero. Então não tem jeito, o S de 0 é 500. Por outro lado, se você substituir 0 aqui, isso vai te dar D. E, portanto, a função posição ela é dada por essa fórmula quadrática, por essa função quadrática aqui. Menos 4,9 t ao quadrado mais 500. De novo, essa expressão ela só é válida até que a caixa atinja o solo. Depois disso, a posição do objeto não obedece mais essa equação quadrática. Note que nesses dois últimos exemplos, especialmente nesse último, esse é um típico problema de equação diferencial descrito por essa equação diferencial aqui. Ó. Derivada segunda da posição igual a menos a gravidade, que é menos a gravidade. Então, esse tipo de problema ele é modelado por essa equação diferencial extremamente simples aqui. E para você encontrar a função posição, basta você integrar duas vezes, né? E aí você encontra a função posição. Claro, desde que você saiba a velocidade inicial e a posição inicial do seu objeto, você consegue descrever exatamente qual é a função que descreve a posição do objeto. Nesses três exemplos, o que você pode perceber de semelhança? Que para determinar a função posição, você precisou da aceleração e de duas informações adicionais. Essas informações adicionais, elas foram extremamente importantes para determinar as constantes de integração que apareceram quando nós calculamos as nossas integrais. Nós tivemos que, para encontrar a função posição, nós tivemos que integrar duas vezes. Ao integrarmos duas vezes, apareceram duas constantes. E essas duas constantes elas só puderam ser determinadas porque nós sabíamos quem era a velocidade inicial e qual era a posição inicial do seu objeto.
Esses são típicos problemas que nós chamamos de problemas de valores iniciais. Por quê? Porque de alguma forma eles te dão informações sobre o início do seu experimento ou do seu problema que você está querendo resolver, tá certo? Então, são 3 problemas que são modelados por equações diferenciais. Claro que essas equações diferenciais que nós resolvemos, elas são extremamente simples. Derivada segunda igual a uma constante. Você quer saber a função que satisfaz isso? Você integra 2 vezes. Tá? E aí você encontra a função posição, desde que você saiba quais são as velocidades iniciais e as posições iniciais. Tá certo? Muito bem. Enquanto isso, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Esse foi só o começo. Mas por que esse vídeo é importante? Porque toda a sequência de vídeos e toda a sequência ou boa parte do que virá na sequência vai depender desse tipo de raciocínio, esse raciocínio de integração, tá certo? Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.